Fala galera da Guarda Municipal de Monte Alegre, por aqui o professor Edinael. Sejam bem-vindos à nossa revisão de véspera. O próprio nome já está dizendo, revisão. A gente vai trabalhar aqui diversas questões da parte de conhecimentos específicos para você relembrar, né? Revisar aquilo que você já estudou aí nos últimos meses, tá certo? Nada de querer inovar, pegar conteúdo do zero para tentar aprender a essa altura do campeonato, tá certo? Agora é hora de você relembrar para poder na hora da prova tá tudo ali na memória e você gabaritar, tá certo? Então bora lá, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com a nossa primeira questão de Estatuto do Desarmamento, beleza? Olha só, questãozinha aqui, gente, cobrando, certo? Um caso concreto e pedindo para você marcar qual é a alternativa correta. Rambo, conhecido como, né, o rei das munições e colecionador regulamentado, deixa sobre a mesa de jantar um carregador, olha só o que ele deixou, um carregador e diversas munições de uso permitido, sem guardá-las em local seguro. Sai de casa, rumo à loja de doces. Ocorre que seu filho de prenome Rambinho, com 13 anos de idade, à época dos fatos, pega tais itens e os exibe em suas redes sociais. Nesse contexto, a conduta de Rambo, a conduta de Rambo, né? Rambo deixou aí carregador e diversas munições sem guardá-las em local seguro. Essa conduta configura omissão de cautela, comércio ilegal de arma de fogo, conduta atípica, maus tratos ou induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, né? Ou a automutilação. E aqui você tem que ter cuidado, não é já ir marcando omissão de cautela, não, gente, porque a omissão de cautela, ela traz em seu tipo penal apenas armas. Então, se você marcou aqui a letra A, você errou a questão, tá certo? Porque o tipo penal, ele traz apenas arma de fogo. Veja que não tem aqui, ó, munição nem acessório. Professor, e o carregador? O carregador não seria também arma de fogo? Não. Carregador, ele é componente da arma de fogo, tá certo, gente? O carregador sozinho é fato atípico. Não há nada aqui falar em acessório nem munição. Lógico, se o carregador ele tiver com munições, a pessoa vai responder por posse ou porte ilegal de munição. Agora, o artigo 13 aqui, que traz o crime de omissão de cautela, só tem previsão da arma de fogo. Então, acessório, munição ou componente da arma, no caso o carregador, não vai entrar aqui no tipo penal. Tá certo? Então pode observar que o tipo penal diz o seguinte, ó: deixar de observar. Esse deixar aqui, ó, é um crime omissivo, certo? Um crime omissivo próprio ou impróprio? Omissivo próprio, tá certo, gente? Omissivo próprio. Sendo um crime omissivo próprio, ele é um crime de mera conduta. Ó, é um crime de mera conduta. Ou seja, não admite tentativa, tá certo? Os crimes omissivos próprios, eles não admitem tentativa. São crimes unissubsistentes. Uma única conduta. Não tem como fracionar o deixar de observar as cautelas necessárias. Ou você observa as cautelas e guarda a arma, e não tem crime, ou você deixa de observar as cautelas e pode ter um crime. Professor, pode ter um crime? Como assim? Porque esse crime não depende só da conduta do agente ativo, tá certo? Aliás, o agente ativo aqui é qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem aí, né, a posse, o porte de arma e não deixar de guardá-la, pode cometer esse crime. Agora, para que esse crime ele esteja configurado, tem que ter aqui, ó, a participação do sujeito passivo. Quem é que sofre essa ação? Olha só, o menor de 18 anos, tá certo? Então só vai ser crime
se o menor de 18 anos ou a pessoa com deficiência mental se apoderar da arma de fogo. Tá certo? Perceba que aqui não está falando em pessoa com deficiência física. Aqui a proteção é somente para pessoas com deficiência mental ou menor de 18 anos. Então, se a pessoa não se apodera da arma, se ela não se apodera da arma, não tem crime. Por mais que a arma tenha ficado ali em cima do sofá, em cima da mesa. Se a pessoa menor de 18 anos ou a pessoa que tem uma deficiência física, ela não se apodera da arma, certo? Se ela não se apoderou da arma, não há que se falar em crime. E outra coisa, somente arma de fogo. Então, se a questão trouxer acessório ou munição, que nem foi aqui, ó, falando em carregador. Carregador é componente da arma. Munições não vai ser considerado crime. Essa conduta aqui é uma conduta atípica. Por quê? Porque ele se apoderou apenas do carregador e da munição, tá certo, gente? Então ele não responde aqui por crime de omissão de cautela. Outra coisa, esse crime aqui é um crime culposo, tá certo? Ó, é um crime aqui onde admite apenas a modalidade culposa, tá certo? Nesse caso aqui, ó, é a negligência. Professor, e se for dolosa, se deixar a arma ali de propósito em cima da mesa, ao alcance do menor de 18 anos ou da pessoa com deficiência mental, de propósito, a pessoa tem um dolo, eu vou deixar aqui, ó, que é para aquela criança, ou melhor, aquele menor de 18 anos ou aquela pessoa com deficiência mental pegar. Aqui ele pode responder por porte ilegal de arma de fogo, tá certo? Apesar do nome ser porte, gente, não é só portar não, viu? Vocês vão ver que tem 13 verbos, é um tipo misto alternativo, onde tem várias condutas. Mais para frente a gente vai trabalhar a posse e o porte ilegal de arma de fogo. A gente está aqui ainda na omissão de cautela, que é o artigo 13, tá certo? Então veja, olha só as observações aqui. Esse crime, ele só admite a modalidade culposa. Se for dolosa essa conduta, aí já vai entrar em outro tipo penal, certo? É um crime omissivo próprio, é um crime de mera conduta. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo aqui vai ser, olha só, o sujeito passivo vai ser o menor de 18 anos, mais a pessoa com deficiência mental, tá certo? Esses aqui são sujeitos passivos. Professor, quem é o sujeito ativo? Pessoal, o sujeito ativo aqui pode ser qualquer pessoa, agora, que seja o dono da arma, tá certo? Por quê? Porque quem tem que ter as cautelas necessárias não é qualquer pessoa, tá certo? É apenas o dono, olha só, ou o possuidor da arma de fogo, tá certo? O possuidor da arma. Lembrando que acessório mais munição não vai entrar aqui nesse crime, tá certo? Acessório e munição tá fora. Professor, só se for o dono ou possuidor da arma? Sim. Imagine só, um terceiro deixa a arma em cima da mesa. Eu, professor Adinael, estou vendo. Ó, tô vendo que tem várias crianças, vários adolescentes próximos, pessoas ali com deficiência mental próximo, que podem pegar a arma. Mas essa arma não foi eu que deixei, foi um terceiro. Eu respondo por omissão de cautela? Não, tá certo? Porque nesse caso eu não sou dono nem possuidor da arma de fogo, tá certo? Olha só o final aqui. O final fala, ó, que esteja sobre sua posse, ó, que esteja sobre sua posse, deixa eu botar aqui uma cor azul para destacar, arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Então, se não tiver sobre minha posse e nem for minha propriedade, eu não respondo. Tá certo, gente? Então, toma cuidado aqui com o crime de omissão de cautela, beleza? Olha só, gabarito aqui, letra C, conduta atípica. Vamos lá, segunda questão. Um integrante da Guarda Municipal do município, possuidor de todas as qualificações, registros e documentos respectivos ao
porte e o uso de arma de fogo, casado com 2 filhos menores de 18 anos de idade, costumava retornar do seu turno de serviço e deixar sua arma em uma caixa na sala, próxima ao aparelho de televisão, pronta para uma eventual situação de emergência ou perigo. Ocorre que, enquanto ele dormia, um dos filhos, junto ao irmão mais novo, por curiosidade, resolveu mexer na arma do pai. Ao manuseá-la, acabou disparando e acertando acidentalmente a perna do seu irmão mais novo, não resultando em óbito. Procedido o atendimento médico necessário e os registros legais, o pai passou a responder pelo fato. Pessoal, o pai responde pelo que aqui? Ó, conforme previsto na Lei 10.826, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Arma, qual foi o crime cometido pelo pai da criança? Nesse caso aqui, gente, pode observar, ó, ele é integrante da Guarda Municipal, possuidor de todas as qualificações, tem registro, tem documento, olha só, do porte de arma de fogo. Então, nesse caso aqui, ele é o possuidor, certo? Nesse caso, como guarda municipal, ele tem o posse, né, o porte aí da arma de fogo. Então, nesse caso aqui, ó, faltou para ele, ó, a cautela. Então, ó, ele não teve cautela. Então, ele vai responder, ó, por omissão de cautela, tá certo? Omissão de cautela. Basta que ele se apodere da arma, tá certo? O tipo penal fala isso aqui, ó. Se o menor de 18 anos ou a pessoa com deficiência mental se apoderar de arma que esteja sob sua posse, certo? Ou sob propriedade, a pessoa responde por omissão de cautela, beleza? Vamos lá, terceira questão aí na tela. Assinale a alternativa que contempla, ou melhor, que completa, né, respectivamente, as lacunas. O certificado de registro de arma de fogo será expedido e será precedido de autorização. Pessoal, olha só, aqui estamos falando, ó, do SINARM, Sistema Nacional de Armas, e essa autorização aqui, o registro, certo? O registro aqui é expedido pelo SINARM, ó, pelo SINARM, e a autorização é feita pela Polícia Federal, tá certo? Gabarito aqui, portanto, letra E. Professor, e o Sigma? Pessoal, o Sigma, a autorização, ela é do Exército, né? São armas de uso proibido, restrito, pessoas ali da segurança pública, tá certo? Agora, uma arma, qualquer pessoa que queira tirar o porte, né? Ou a posse, então tem que ter a autorização aí da Polícia Federal, e, certo, o registro é expedido pelo SINARM. Beleza? Tranquilo? Então, ó, quando você olha aqui, ó, fundamentação, fica mais fácil. A autorização para compra, quem autoriza? O SINARM. Certo? A autorização para o porte, a PF, após a autorização do SINARM. Certo? O registro, né, o CRAF, ó, a PF, após a autorização do SINARM, tá certo? Registrar arma de uso permitido, SINARM. Se for uso restrito, aqui já é o Exército, tá certo? E aí, ó, se for o Exército, uso restrito, já é no SIGMA, tá certo? Cadastrar armeiros em atividades no país, também o SINARM. Então, já fica aqui a leitura do artigo 4º, parágrafo 1º, artigo 10, artigo 5º, tá certo, gente? Da Lei 10.826, certo? Vamos lá, quarta questão. Pedro, de forma livre e consciente, transportava arma de fogo com acessório ou munição de uso permitido. Ó, para saber se a arma ela é de uso permitido, restrito ou proibido, aí quem vai dizer isso aqui é um decreto, tá certo? Quem vai dizer isso aqui é um decreto presidencial. Por isso que ela é uma norma penal, uma norma penal em branco. Porque precisa, né? Ó, em branco. Porque precisa do complemento.
A lei só fala portar ilegalmente arma de fogo. Agora, quem vai. Arma de fogo de uso proibido. Agora, quem vai dizer se a arma é de uso proibido, se é de uso restrito, se é de uso permitido? Quem vai dizer isso daqui é o decreto, tá certo? Decreto presidencial. Por isso que a gente chama aqui de norma penal em branco heterovitelina, né? Porque é um decreto, é um ato administrativo que complementa aqui a lei. Beleza? Então, ó, Pedro, de forma livre, consciente, ele tem vontade, né? Transportava arma de fogo com acessório ou munição de uso permitido, sem autorização. Pessoal, é todo porte ou toda posse, né? É todo porte ou toda posse que é crime? Não, apenas aquelas que não têm autorização, que não está de acordo com a regulamentação. Ou seja, somente a porte ou posse irregular ou ilegal, né? Que é considerado crime. Se você tem autorização, é fato atípico. Por exemplo, policial militar, ele tem um porte funcional. Então, ele pode portar, ele pode possuir arma? Pode. É crime? Não, porque ele tem a regulamentação. Agora, uma pessoa que nunca tirou o posse, nunca tirou o porte, vai sair por aí com a arma? Não, aí já está irregular. Ilegal, aí é considerado crime. Professor, ele tem que ferir alguém para poder ser considerado crime ou basta apenas a simples posse? Basta apenas o simples porte? É isso aí, basta a posse ou porte irregular. Aqui trata-se de um crime de perigo abstrato, tá certo? Outra coisa, se ele estiver portando a arma sem a munição, é crime? Sim. Como eu falei, é um crime de perigo abstrato, tá certo, gente? Não precisa aí comprovar o dano. Naquele momento ele está sem munição, mas lá na frente ele pode conseguir a munição aí, e aí a arma já está pronta, né, para o uso. A mesma coisa, a munição sem a arma, tá certo? A munição sem a arma também é considerado crime. Crime de perigo abstrato. Então, se a pessoa possui ou porta arma de fogo, acessório ou munição, ela vai responder criminalmente, tá certo? Se essa arma de fogo, munição ou acessório for de uso permitido, a pessoa vai responder se for posse, pelo artigo 12, se for porte, artigo 14. Se for de uso proibido ou restrito, aí ela já vai se enquadrar lá no artigo 16, tá certo? Então, pouco importa se é posse ou porte, se for de uso proibido ou restrito, é artigo 16, beleza? Eu vou anotar isso aqui para você, não se preocupa. Olha só, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Assim agindo, Pedro está em curso nas penas do crime, né? Pessoal, olha só. Aqui é caso de comércio, transportar arma de fogo de uso permitido. Ele estava transportando. Ele responde por comércio? Não. Ele responde pelo disparo? Também não. Ó, aqui, esse disparo aqui, gente, é o artigo 15, viu? Ó, artigo 15 trata do disparo ou do acionamento. Professor, o que é acionar? Ele apertou o gatilho, o cão, ele foi lá no culote da munição, mas não acionou a munição. Mas se você olhar lá a munição, vai estar um buraquinho do cão da arma. Ele acionou a munição. Picotou, né? Mas não chegou a disparar. Ele responde também. Tá certo, gente? Então, responde pelo disparo e também responde pelo acionamento dessa munição. Beleza? Perigo de uso de arma de fogo também não. Pessoal, vai ser porte ilegal de arma de fogo ou posse irregular de arma de fogo. Professor, qual a diferença da ilegal para ser irregular? Diferença nenhuma. Isso aqui já caiu em uma prova, certo? O nome que está lá no tipo penal, se você pegar lá na lei 10.826 e for olhar o nome, né? O nome vai ser posse irregular, tá certo? Mas por que ela é irregular? Porque ela é ilegal. Por que ela é ilegal? Porque ela está irregular. Então é sinônimo, tá certo? Primeiro, isso não é coisa nem que se pergunte em prova, tá certo? Porque você não está medindo conhecimento nenhum do candidato, né? Vamos concordar com isso.
Pessoal, nesse caso aqui, vai ser o porte. Por que não é a posse? Porque a posse, ó, a posse, deixa eu ver se tem espaço aqui. A posse, né? Quando você fala posse, ó, artigo 12, vai ser possuir ou manter sob sua guarda. Então, ó, é possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Olha só o local. No interior da residência, né, no interior da residência ou no local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal pelo estabelecimento. Então veja, ele estava, né, a questão falou que ele estava no local de trabalho. A questão falou que ele estava em sua residência. Não, a questão fala que ele estava transportando arma de fogo. Professor, estava transportando dentro de casa. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Transportando aqui, né? Estava na rua. Ele estava se deslocando com a arma de fogo de uso permitido. Por isso que ele vai entrar no porte. E o porte, ele traz também aí o tipo penal de transportar. Porte não é só portar, né? Botar na cintura e sair na rua, não. Apesar do nome ser porte, tem várias condutas, tá certo? Se você pegar aqui o crime de porte, ó, você tem aqui, ó, portar, deter, adquirir. Olha aqui o transportar. Então, se ele estava transportando, ele responde por porte ilegal de arma de fogo. Tá certo? Aqui é o chamado tipo misto alternativo. Certo? Ou seja, tem vários verbos. Fornecer, receber, ter em depósito. Qualquer conduta aqui que ele praticar vai ser porte ilegal de arma de fogo, tá certo? Ó, a posse, gente, ela é no interior, opa, ó, a posse é no interior de sua residência ou dependência, tá certo? Professor, e se for na área rural? Ó, aqui está a fazenda. E aqui tem uma casinha, certo? Lá na fazenda tem essa casinha aqui. Vai ser dentro da casa? Não. Toda essa área aqui é considerado residência, tá certo? Ó, dentro de casa ou na extensão da zona rural, certo? Dentro aqui, ó, da cerca, vai ser considerado residência. Beleza? Então aqui, ó, temos aqui, é um crime de perigo abstrato. De perigo abstrato. Certo? Aqui embaixo, quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo aqui, gente, vai ser a coletividade, tá certo? Então, ó, um crime vago. Toda a coletividade aí corre perigo. A gente não tem aí uma pessoa definida, tá certo? Perigo aí é abstrato. Então, enquanto quem possui ou porta essa arma, está colocando em risco aí toda a coletividade, certo? Então, nesse caso aqui seria o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pessoal, eu já falei para vocês que quem define se o uso é permitido ou proibido ou restrito vai ser o decreto, né? É uma norma penal em branco. Mas é importante que a gente faça essa diferenciação do uso restrito para o uso proibido, tá certo? O uso proibido, ele é um crime hediondo. Ó, ele é um crime hediondo, tá certo? Ele está previsto lá no artigo 16. Ó, o artigo 16 caput traz o uso restrito e o parágrafo aqui, eu acho que é o parágrafo
primeiro ou é segundo, não lembro, tá certo? Ele vai trazer o uso proibido. O único que é hediondo vai ser o uso proibido. Uso restrito, gente, não é considerado crime hediondo, tá certo? Nem permitido, nem restrito. Apenas o uso proibido. Beleza? Mais uma para a gente encerrar a parte aqui de Estatuto do Desarmamento. Aquele que der, olha as condutas, der, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança, adolescente, incidirá nas mesmas penas para o crime de, e aí, comércio, disposição, omissão de cautela, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pessoal, ó, gabarito aqui, letra E, viu? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aqui, ó, aqui, o nome desse crime aqui vai ser porte ou posse, tá certo? Por quê? Porque o uso, ele é restrito ou proibido. Então a pessoa responde pelo artigo 16. Lembrando que o proibido, o uso proibido, ele se configura crime hediondo. Beleza? Professor, e se for de uso permitido? Pessoal, se for de uso permitido, a posse ilegal, a pessoa responde pelo artigo 12. E se for o porte ilegal, ó, a conduta está prevista lá no artigo 14 do Código Penal. Tá certo? Então, olha só o que é que diz aqui o artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Professor, por que não tem aqui o delito de proibido, de uso proibido? Porque está lá no parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput do artigo 16, certo, for de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, tá certo, gente? Proibido é o único que o crime ele é hediondo, tá certo? Então, ó, o crime ele é hediondo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tranquilos? Bora lá, agora, bora falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha também, gente, questão muito cobrada em prova para guarda municipal, tá certo? E o que é que você tem que saber sobre a Lei Maria da Penha? Olha só, a Lei Maria da Penha, você tem que saber quem é o sujeito passivo, tem que ser mulher, você tem que saber que o contexto em que há a violência tem que ser violência doméstica, pode ser familiar, ou ainda, né, se tiver uma intimidade, mesmo que não haja convivência, basta que haja aí uma relação íntima, né, de afetividade, certo? Para que já esteja configurado a Lei Maria da Penha. Então, ó, vítima mulher, tem que ter o contexto da violência doméstica, pode ser apenas familiar, certo? Pode ainda ser, ó, sem que haja coabitação, desde que haja uma relação íntima de afeto, tá certo? E a violência é aquela prevista lá no artigo 7º, física, psicológica, patrimonial, sexual ou violência moral, tá certo? Então, bora lá. A Lei Maria da Penha foi criada para prevenir e combater a violência contra a mulher. Sobre as medidas protetivas de urgência, é correto afirmar que, ó, medidas protetivas de urgência, certo? A gente pode afirmar o quê? Só podem ser aplicadas por decisão judicial após o registro da ocorrência. Pessoal, não, tá certo? Então não precisa aí, ó, que haja o registro da ocorrência para que seja aplicada, certo, essa medida
protetiva, tá certo? Inclusive, ó, não é somente por decisão judicial. Por exemplo, você tem um afastamento do lar. Esse afastamento é uma medida protetiva que pode ser, olha só, pode ser aplicada também pelo delegado. Então não é somente o juiz, né? O juiz também pode aplicar, o delegado, o juiz. O juiz é a regra, delegado de forma excepcional. São restritas aos casos de violência física, excluindo violência psicológica e moral. Peraí, essas medidas só se for em casos de violência física? Não, gente. Toda e qualquer violência pode aí ser aplicada uma medida protetiva. Devem ser requisitadas pelo MP antes de ser implementado? Não, até porque às vezes não dá tempo, né? MP ali pode demorar, né, a aplicar. Então, não precisa aí da requisição do MP. O MP ele pode ser avisado depois. Tá certo, gente? Letra D. Incluem o afastamento do agressor do lar em qualquer fase do processo. Lembrando que esse afastamento pode ser feito tanto pelo juiz quanto pelo delegado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o mapa. Pronto, ó. Como é que funciona aqui a regra? Se essa vítima ela vai até a delegacia e representa por uma medida, ó, eu quero que o meu companheiro seja afastado do lar. Se ela for até a delegacia e representou esse delegado, ele tem 48 horas para enviar a representação da vítima ao juiz. E o juiz também tem 48 horas para tomar a devida providência. Tá certo? Então, se a vítima representa, olha só, o delegado, ele tem ele tem 48 horas para avisar ao juiz e o juiz tem 48 horas para decisão, certo? Tomar as medidas cabíveis. Agora, se não houve representação na delegacia, certo? Foi um caso aqui de urgência, ó, é um caso aqui de urgência. A vítima chegou lá desesperada, dizendo que foi agredida. Olha só, essa comunicação pelo delegado ao juiz tem que ser feita em 24 horas e o juiz tem 24 horas para decidir sobre, né, ali tomar as devidas providências. Beleza? Então, no que se refere aqui ó, à medida, certo? Essas medidas protetivas de urgência, pode aparecer assim na tua prova, ó, medida protetiva de urgência, MPUs. Qual é o conceito dela? São medidas adotadas para proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, certo? As medidas protetivas, em regra, são concedidas pelo juiz. Agora, excepcionalmente, o delegado ele pode afastar o autor do crime do lar. Detalhe, quando é que o delegado vai poder afastar? Quando esse município ele não for sede de comarca. Então, se não houver ali um juiz presente, certo? Ele pode afastar. Não tem juiz representando aquela comarca, então o próprio delegado afasta e aí segue a regra aqui, ó. Do aviso ao juiz dentro de 48 horas, se for representação, e se for de urgência, né? 24 horas. Beleza? O policial, ele pode afastar? Sim. Certo? Se o município não for sede de comarca e não tiver delegado disponível no momento. Beleza? Então, ó, regra, o delegado tem 48 horas diante da representação. Em caso de urgência, o delegado ele tem que tomar a providência dentro das 24 horas e o juiz também, 24 horas. O delegado afasta, né? Ele afasta o autor e dentro das 24 horas ele avisa ao juiz. O juiz tem 24 horas para decidir. Agora, se for uma representação, a mulher foi lá representar, informar que está sendo agredida, que quer uma providência, 48 horas, tá certo? Para o delegado e para o juiz decidir. Tranquilo? Bora lá, segunda questão aqui de Lei Maria da Penha, né? A nossa sétima questão aqui da revisão.
Qual das alternativas abaixo não constituem violência doméstica e familiar na Lei Maria da Penha? Pessoal, artigo 7º traz os tipos de violência, né? Ó, quem é o sujeito passivo na Lei Maria da Penha? Sujeito passivo é o primeiro requisito aqui, né? A vítima tem que ser mulher. Nosso segundo requisito aqui é o contexto em que a violência ocorre. Essa violência, ela pode ser dentro do ambiente doméstico, familiar, ou que haja uma relação íntima de afeto, independente se tem convivência ou não, se coabitam juntos ou não. E o tipo de violência é aquele tipo de violência, terceiro, né? Previsto lá no artigo 7º. Violência física, psíquica, patrimonial, moral ou sexual. Violência procedimental não tem previsão, tá certo? Por isso que não constitui tipo de violência. Outra coisa que as bancas costumam colocar, violência animal. Certo? Também não tem essa previsão. Então, ó, violência física, quais são os exemplos que a banca pode trazer? Espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes, perfurantes, ferimentos de queimaduras, arma de fogo, tortura, são exemplos de violência física. Violência psicológica, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, né? Por exemplo, proibir de estudar, de viajar ou de falar com parentes e amigos, violência psicológica. Certo, gente? Vigilância constante, perseguição, quanto mais, insultos, vai entrar aqui em violência psicológica, ó. Chantagem, exploração, limitação de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer os fatos para deixar a mulher em dúvida, né, sobre sua memória e sanidade, certo, gente? Ó, gaslight, né? Aqui vai ser considerado violência psicológica. E a violência sexual, olha só, temos aqui o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir, né, o uso de contraceptivos, forçar o aborto, forçar o matrimônio, a gravidez ou a prostituição. Olha o meio, coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, certo? São exemplos de violência sexual. Violência patrimonial, controlar o dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia, destruir documentos pessoais, furto, extorsão, dano, estelionato, privar os bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher, né, dos quais ela goste, são exemplos de violência patrimonial. Violência moral. A violência moral, gente, está ligada ao crime contra a honra, né? Calúnia, difamação ou injúria, né? Calúnia, difamação ou injúria são exemplos de violência moral. Então, acusar a mulher de traição, emitir juízos morais, chamar ela de mentirosa, né? Expor a vida íntima, rebaixar, né, por meio de xingamentos, desvalorizar a vítima no seu modo de se vestir. Tudo isso são exemplos de violência moral. Beleza? Então veja, são exemplos que já caíram em prova, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Porque às vezes coloca lá, por exemplo, destruir, reter documentos. Ó, destruir ou retenção de documentos pessoais. Que crime é esse? Violência psicológica ou patrimonial? Patrimonial, tá certo? Então tem coisas que é incomum ali, mas que cai em prova, beleza? Então é importante você saber aqui quais são os tipos de violência.
Tranquilos, pessoal? Maria da Penha é isso, tá bom? Toda questão que eu vejo para guarda de Lei Maria da Penha é um caso concreto ali para você se posicionar. Tudo bem? Bora agora entrar aqui no ECA. Ó, questão aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acerca do ECA, determina quanto à prática do ato infracional. Determina quanto à prática do ato infracional, assinale a alternativa incorreta. Ato infracional é aquela conduta, né, gente, que encontra previsão em crime ou contravenção, certo? Então, ato infracional é uma conduta que ela é crime ou contravenção, certo? Que pode ser praticado tanto por crianças quanto adolescentes. Crianças até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontre recolhido serão incontinente. Incontinente é imediatamente, certo? Imediatamente comunicados à autoridade judiciária, à família, certo? Ou quem ele indicar. Letra A está verdadeiro, né? Letra A está correto. Letra B. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Pessoal, o adolescente ele só pode ser privado de liberdade se for pego, né, capturado ali, apreendido, praticando o flagrante do ato infracional ou por ordem escrita. Só existem essas duas maneiras aqui do adolescente ser privado de sua liberdade. Se ele é privado de sua liberdade fora desses dois casos aqui, quem privou o adolescente da liberdade ou quem não liberou quando podia, responde criminalmente, tá certo? Então, gabarito aqui, ou melhor, letra B, né, também está correto. Letra C. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Também está correto. São penalmente inimputáveis os menores de 23 anos. Aqui já errou, né? Errou feio. Porque são inimputáveis, ou seja, não podem ser punidos os menores de 18 anos. Tá certo, gente? Os menores de 18 anos, eles estão sujeitos às medidas previstas no ECA. Se for criança, até 12 anos incompleto, medida de proteção. Se for adolescente, medida de proteção ou medida socioeducativa, tá certo? Atenção, essa medida socioeducativa, elas podem ser aplicadas ao maior de 18 anos, até 21 anos está sujeito à medida, desde que ele tenha praticado o ato infracional durante a minoridade. Então, praticou o ato infracional com 17 anos, 11 meses e 29 dias, faltando poucas horas para o aniversário de 18 anos. Se o processo só for julgado daqui a 2, 3 anos, ele pode ser punido, desde que não tenha completado 21 anos, que já é a liberação compulsória, tá certo? Sobrou aqui letra E. A gente já sabe que o gabarito é a letra D, então já vou marcar aqui letra D, nosso gabarito, né? Porque não é 21, é 18 anos. Letra E. O adolescente civilmente identificado, ele não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo, né, para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então, nesses casos aqui, é quando o adolescente ele apresenta um documento de identidade, né, que há um erro grosseiro. Então, não tem como identificar.
Você percebe ali que não dá para confiar naquele documento. Então aí sim ele é levado para a delegacia e colhido ali, né? Ou melhor, né? No Instituto de Identificação, vai ser feito todo o procedimento para a sua identificação compulsória. Tá certo? Agora, se ele tiver com o documento aí tudo ok, ele não pode ser submetido a esse tipo de procedimento. Beleza? Nona questão aí na tela. Com base no ECA, ou analise o conceito a seguir. Constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição de pessoa peculiar em desenvolvimento. Pessoal, qual é a medida, né, a medida aqui socioeducativa, que tem como princípio a brevidade, a excepcionalidade e a condição peculiar de criança? Estamos falando aqui, ó, da internação. Tá certo? Estamos falando aqui da internação. A internação, ela segue o princípio aqui da brevidade, certo? Ela tem que ser o mais breve possível, tanto que ela pode ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. A cada 6 meses, no máximo, ela deve ser reavaliada. Professor, pode ser reavaliada antes? Claro, é o mais breve, certo? O mais breve possível. Essa medida não pode durar muito tempo. É só até atender ali os objetivos da medida, certo? A responsabilização. Então, atingido o objetivo, a gente reavalia se há necessidade. Se não seria um caso de progressão para uma medida mais leve, professor, e pode, claro que pode. Ela pode ser reavaliada, ela pode ser substituída a qualquer momento. As medidas, elas são fungíveis entre si. Se não tiver necessidade de internação, ele vai ser colocado em uma liberdade assistida, em uma semi-liberdade, em uma advertência. Ele pode sofrer ali uma obrigação de reparar o dano, uma prestação de serviço à comunidade. Então, o caso concreto é que vai dizer qual é a medida mais adequada. Essa internação, ela é excepcional. Ó, a gente aplica ela aqui realmente não houver jeito, certo? E respeito à condição peculiar de pessoa, né, em desenvolvimento. Pessoal, vamos lembrar aqui que existem 3 tipos de internação. Ó, temos a internação definitiva. Essa daqui já houve o processo. Na sentença saiu a internação. Essa internação aqui não pode ser superior a 3 anos. Então, no máximo aqui 3 anos. Uma outra internação é a internação sanção. Aqui são casos em que há um descumprimento de medida anterior. Ó, de medida anterior. Nesse caso aqui, não pode ser superior a 3 meses. Certo? 3 meses. Aqui é o exemplo clássico, né? O adolescente, ele saiu a sentença dele para ele cumprir uma medida de prestação de serviço à comunidade. Ele não frequentou nenhum dia, né? Porque aqui tem que ser de forma reiterada, tem que ser mais de uma vez, e não justificou. Então, nesse caso, ele será internado de forma como um castigo, né? Como uma sanção. Nesse caso aqui, essa internação, sanção, dura no máximo 3 meses. E temos, por último aqui, a internação provisória ou cautelar, né? Cautelar ou provisória. Duração no máximo de 45 dias. Beleza? Prestação de serviço à comunidade. O que é que você tem que saber sobre a prestação de serviço à comunidade? Deixa eu ver, vai ter que ser aqui mesmo. Ó,
A prestação de serviço à comunidade, deixa eu só mudar a cor, né, para não confundir. Duração dela, no máximo 6 meses, 8 horas semanais, e pode ser, olha só, pode ser feriado, pode ser sábado, pode ser domingo ou dias úteis. Tá certo? O que não pode é atrapalhar o estudo, ó, desde que não atrapalhe o estudo ou o trabalho do adolescente, tá certo? Então, se o adolescente ele trabalha de segunda a sexta e estuda à noite, certo? Ele vai poder cumprir a medida de prestação de serviço à comunidade, sábado, domingo, feriado, tá bom? Desde que não haja aí, né, uma interrupção no trabalho ou no estudo. Pessoal, a inserção da semi-liberdade, deixa eu mudar aqui a cor rapidinho, vai ser uma privação da liberdade, porém é uma privação parcial, né? Durante o dia ele sai e durante a noite ele recolhe, né? Ali na unidade. Beleza? A liberdade assistida, não esqueça, tem que ter o orientador, deixa eu mudar a cor, né? Tem que ter o orientador, certo? A duração é no mínimo, ó, não é máximo não, é no mínimo 6 meses, beleza? E a advertência, ela se resume em admoestação verbal. Na sequência, ela é escrita e assinada pelo adolescente. Beleza? Então essas são as características aí das medidas. Faltou aqui, ó, a obrigação de reparar o dano. Ó, faltou aqui a obrigação de reparação do dano, tá certo, gente? Sempre que houver, né, sempre que houver ali um ato infracional com reflexos, ficou a mesma cor, foi? Vamos mudar aqui, para não confundir. Com reflexos patrimoniais. E como é que pode ser feita essa obrigação de reparar o dano? Pode ser uma compensação financeira, se o adolescente tiver recursos. Pode ser ali, ó, por meio de um serviço, certo? Ou por meio de dinheiro. Ou ele compra o bem, restitui o bem, compensa financeiramente ou presta um serviço, beleza? Não é prestação de serviço à comunidade, não. Serviço para a pessoa que teve ali, né, o seu bem, seu patrimônio, né, danificado, furtado, né? Se for ato infracional, vai ter uma conduta descrita como crime. Tá bom, gente? Então se liga aí nessas medidas. Professor, como é que eu faço para poder memorizar aqui as medidas socioeducativas? Ó, vou colocar o mnemônico lá em cima, certo? Vou colocar lá em cima de cor vermelha mesmo. Aqui, ó, é só você encontrar o lápis. É o melhor mnemônico para você memorizar as medidas socioeducativas. Obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, advertência, prestação de serviço à comunidade, internação e a semi-liberdade. Então, ó, encontre o lápis, certo? Encontre o lápis para você memorizar as medidas socioeducativas. Beleza? Pessoal, Lei 8429. Essa lei aqui é a lei de improbidade administrativa. Certo? A gente vai ver aqui que a lei de improbidade, só para a gente resumir, certo? Existem 3 condutas para que se configure improbidade. Ó, vai ser enriquecimento ilícito. A pessoa enriqueceu de uma forma desonesta. Dano ao erário, causou um prejuízo ali à coisa pública, ou violou um princípio
previsto na Constituição, um princípio da administração pública. São essas três modalidades de ato de improbidade administrativa. Outra coisa, só existe improbidade se for praticado de forma dolosa. Improbidade culposa não existe, tá certo, gente? Então, a modalidade aqui da improbidade tem que ser dolosa. A improbidade está ligado à corrupção, certo? A pessoa ser desonesta, viu? Então, a pessoa desonesta é uma pessoa que comete improbidade. Ela não é proba. Probo vem de honestidade, de moralidade. Beleza? Bora ver aqui a questão. A Lei 8429, conhecida como Lei de Improbidade, regulamenta condutas de agentes públicos sobre os atos de improbidade administrativa. Analise as alternativas e marque a correta. A aplicação de penalidades independe de comprovação de dolo ou culpa. Pessoal, aqui seria objetiva, né? Tá errado. Depende somente de dolo, viu? Então independe de dolo? Não, depende de dolo. Culpa tá fora. A lei não prevê sanções para terceiros que participem de atos de improbidade. Falso. Então vamos lá. A pessoa às vezes é parente, né? A esposa, e sabe que o marido está praticando atos de corrupção, né? Tem uma casa no nome dela, ela não sabe de onde foi que veio o dinheiro. Ou no nome dele também, né? Então, a lei também impõe sanções a terceiros, tá certo? Letra C. A improbidade é restrita ao uso indevido de bens públicos? Não, eu falei que existem três categorias, né? Então não restringe somente ao uso indevido, certo? O enriquecimento ilícito é uma das categorias. Gabarito letra D, certo? Quais são as categorias que a gente tem aqui de improbidade? Enriquecimento ilícito, lá no artigo 9. Percepção de vantagem patrimonial, ilicitude da vantagem, a vantagem é ilícita, a conduta é dolosa e tem um nexo, né, entre o exercício da função e a vantagem recebida pelo agente público, certo? Outra modalidade de improbidade, gente, é a lesão ao erário. Artigo 10, certo? Conduta dolosa, perda patrimonial. Então, são exemplos aí de dano ao erário. E os princípios que regem a administração pública. Então, violou, né, os princípios da administração pública, o LIMP, não esqueça disso, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, por exemplo, impessoalidade. A pessoa contratou um parente seu para ser seu funcionário, cargo comissionado. Isso aqui é nepotismo, tá certo? Nepotismo se configura atos de improbidade. Outra coisa relacionada à lei de improbidade, que você não pode esquecer, é a questão aqui, da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício, certo? Artigo 9. Artigo 9 é o quê? Artigo 9, gente, é o enriquecimento ilícito. Então, é até 14 anos. O 10 é o dano ao erário. Dano ao erário, proibição de contratar por 12 anos. E aqui, viola os princípios, certo? Os princípios, proibição de contratar até 4 anos, certo? Até 4 anos. Beleza? Bora lá, mais uma questão aqui sobre improbidade. José, em razão da conduta culposa, veja, a conduta dele foi culposa. Revelou o fato ou circunstância de que tinha ciência em razão de suas atribuições. Fato esse que deveria permanecer em segredo. E acabou, né? O que acabou propiciando beneficiamento por informação privilegiada. Quem soube dessa informação que ele passou se privilegiou. Considerando essa narrativa e as disposições da Lei 8429, é correto afirmar que, pessoal, aqui na Lei de Improbidade, admite a conduta culposa? Não, então ele não pode ser
punido por improbidade administrativa. Agora, lógico, ele pode ser julgado, né, por um código de ética, por um estatuto, aí sim. Agora, improbidade? Não, porque condutas culposas são incompatíveis com o delito de improbidade administrativa. Pessoal, eu separei aqui mais duas ou três questões aqui sobre o código de ética, né, para a gente resolver de forma bem rápida, né? Nosso tempo já extrapolou aqui, mas de forma bem rápida a gente vai, né, só dar uma revisada aqui no decreto 1171, tá certo? Comissão de ética aqui. Ó, o que é que você tem que saber aqui sobre o código de ética? Primeiro, isso aqui é uma lei federal. Professor, não deveria ser cobrado somente nos concursos aí federais? Pessoal, a gente sabe que nem toda banca ela se preocupa com isso, né? Nem toda banca ela tem essa preocupação. Exemplo disso, tem bancas que cobram aí em concurso de prefeitura a Lei 8.112. Então, se preocupar com isso a essa altura do campeonato não vai te ajudar. Tá no edital, enfrenta o tema. Depois você recorre, depois você diz que não deveria, depois você fala o que você pensa. Agora é hora de você estudar. Então, para o código de ética, você tem que levar três coisas. Toda norma ética, ela traz condutas deontológicas. Ela vai trazer aqui o código de ética, certo? Uma regra deontológica. Deontologia é sinônimo de conduta. Ela quer que você se comporte de três formas, certo? É o chamado POP. A norma, ela quer que você seja POP. Uma hora ela vai querer que você... Ela vai querer de você... Aliás, ela vai proibir, né? A norma, ela é POP. Deixa eu botar aqui, ó. Regras deontológicas, que são condutas, né, exigidas aí do servidor público. E essas regras, elas são POP. Uma hora ela vai proibir, uma hora ela vai obrigar e outra hora ela vai permitir. Tá certo? Ela vai permitir. Quando ela proíbe, são chamadas vedações. São as vedações. Quando ela obriga, são os deveres do servidor. São os deveres. E quando ela permite, são as autorizações, que são discricionárias, tá certo? Então se liga nisso daí. Vamos lá. Nesse contexto, assinale qual é a principal função da comissão de ética. A comissão de ética, gente, ela vai orientar e aconselhar a conduta ética do servidor no exercício de suas funções, certo? Aqui é o papel da comissão de ética. A comissão vai orientar, vai aconselhar, ó, nesse sentido aqui, das proibições, das obrigações e das permissões. Então, assessorar, avaliar, elaborar, avaliar está errado. Conforme regulado pelo decreto 1171 de 94, o uso do cargo ou função, função, de facilidades, de amizades, de tempo, de posição e influência para obter qualquer favorecimento constitui o que apontamos corretamente. Vamos lá. É um dever. A norma, ela obriga você a fazer isso. Ela obriga você a ter facilidades em razão do cargo? Não. Pelo contrário, isso aqui é uma vedação. Certo? É um direito? Não. É uma regra deontológica ao serviço público? Ó, regra é uma conduta, né? É um modelo de conduta. Então isso aqui é um modelo de conduta? Não. É um ato de probidade? Não. Se fosse improbidade, estaria correto, né, gente? Gabarito letra B. Então, ó, se utilizar do cargo, função ou facilidades para obter qualquer vantagem, isso aqui é uma proibição, tá certo? Vedação é sinônimo de
proibição. Com base no decreto, assinale a alternativa que não expressa uma vedação imposta ao servidor público. Utilizar cargo, função, amizades para obter favorecimento. Pessoal, isso aqui é uma vedação, né? Isso aqui é uma proibição. Abster-se de forma absoluta de exercer a função pública com finalidade contrária ao interesse público, ainda que observadas as formalidades legais e inexistente violação expressa em lei. Segura essa daqui, né? Tá interessante. Letra B. Permitir que preferências pessoais, emoções, certo, gente, interfiram, no atendimento ao público e em relação aos colegas, na relação com os colegas, tá falso. Prejudicar intencionalmente a reputação de outros, tá falso, né? Prejudicar. Ser conivente por solidariedade ou conveniência com erro. Ser conivente com erro, isso aqui é vedação. Então a única que não expressa uma vedação é a letra B. Abster-se, não participar, né, de forma absoluta de exercer função com finalidade contrária ao serviço público, ainda que observadas as formalidades legais e inexistente violação expressa. Pessoal, nem tudo está na lei, né? Essa conduta ela é uma conduta moral, ela é uma conduta, você vai julgar se é honesto ou não, se é certo ou não, nem sempre tem na lei, beleza? Então, gabarito aqui, letra B de bola. 14ª questão para a gente encerrar. De acordo com o Código de Ética, é vedado ao servidor público. Pessoal, o que é vedado? Seria ele apresentar-se com vestimentas inadequadas? Isso aqui, isso aqui é vedado? Depende. Se for em ocasiões festivas, talvez não. Veja a pegadinha. Apresentar-se com vestimentas inadequadas em ocasiões festivas. Retirar da repartição pública com autorização qualquer documento. Peraí, se tem autorização, essa norma que era vedada, ela deixa de ser vedada e passa a ser permitida, certo? A autorização, ela torna uma norma que era vedada em uma norma permitida, certo? Então a autorização, ela anula a proibição, beleza? Letra B. Utilizar informações privilegiadas para beneficiar terceiros, desde que não haja prejuízo. Pessoal, peraí. Independente se há ou não prejuízo, né? Desde que não haja prejuízo ao interesse público. Peraí, utilizou informações privilegiadas, certo? Para beneficiar terceiro. Mesmo que não haja prejuízo, certo? Isso aqui não vai poder, beleza? Segura aqui a letra B. Ser conivente com erro ou infração, certo? Ser conivente com qualquer erro já está errado, já é vedado, certo? Então, ser conivente com erro ou infração de sua profissão, mesmo em função do seu espírito de solidariedade. Isso aqui está vedado, né? Então, está dentro da vedação. Participar de atividades políticas fora do horário de expediente, desde que não utilize recurso público. Peraí, se é fora do horário de expediente, ele pode, certo? Nada impede que ele participe de atividades políticas, beleza? Sem usar recurso público. Então, bora ver quais aqui a gente já anulou. A letra E, se é fora do horário de expediente, certo? Ele pode, então não é vedado. Ser conivente com erro ou infração, mesmo em função do seu espírito de solidariedade, mesmo que para ajudar alguém, certo? Mesmo que para ajudar alguém, vamos lá, é vedado ser conivente com erro ou infração, certo, gente? Mesmo que, em seu espírito solidário. Tá, eu vou ajudar fulano, certo? Fulano foi demitido do serviço porque estava furtando aqui os objetos, mas é uma pessoa carente, eu vou ajudar. Não, gente, certo? Mesmo que for solidariamente, isso aqui é vedado, viu? Segura aí a letra D. Então a letra C está correta, porque a vestimenta em ocasiões festivas, tudo bem, pode ser até inadequada, tá bom?
mas, ó, se for em ocasiões de trabalho normal, é proibido. Utilizar informações privilegiadas obtidas no exercício da função para beneficiar terceiros, desde que não haja prejuízo ao interesse público. Pessoal, então veja, ó, essa daqui também a banca considerou correta, porque não houve prejuízo ao interesse público, certo? Letra A, retirada a repartição com autorização. Então a única que não, ó, a única que está vedado aqui é a letra D. É ser conivente com erro ou infração, certo? Mesmo, ó, em função de seu espírito de solidariedade. Mesmo, né, querendo ser solidário, se há um erro ou infração, ele não pode ser conivente. Beleza, professor? Mas eu acho que utilizar informações privilegiadas para beneficiar terceiro, mesmo se não houver prejuízo para o interesse público, eu vou considerar como vedado. Mas o próprio Código de Ética, no finalzinho, ele fala. Utilizar, né, de informações que deveriam ser mantidas em... Aliás, não, né? Nem fala aqui, né? Só não pode utilizar essa informação se ela for sigilosa. Tá certo? Aqui fala em informações privilegiadas obtidas em exercício da função. Então, a pessoa sabia que ia ser publicado no edital. Informação privilegiada? Sim, ela não sabia a data. Só sabia que ia ser publicado no edital. Ela vai lá e avisa ao seu parente para ele começar a estudar e aguardar a publicação do edital. Agora, a data que vai sair, quem é a banca ali, quem faz parte da comissão, certo? Quais são os assuntos, o conteúdo programático, ela deve manter sigilo até que seja publicado. Depois que for publicado, tudo bem. Então, são detalhes aqui que fazem toda a diferença, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Desejo sucesso a cada um, excelente prova, tá bom, gente? Fiquem calmos, façam aquilo que vocês estudaram que vai dar tudo certo, beleza? Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Tamo junto!